Roberto, chegou o João Paulo aqui na sala de imprensa, agora está colocando a camisa do Guarani. Pode ir? Oi? Boa tarde, pessoal. Dando seguimento aí às nossas contratações para início do campeonato. A gente vai apresentar hoje o São Paulo, uma peça que a gente conseguiu com sucesso a contratação. Tinha outros times também em negociação com o atleta e a gente ficou muito feliz. O atleta já cobiçado pelo clube. Deu a pedido do treinador também. Recentemente eu fiquei sabendo que o clube já tinha entrado em contato com ele também, do Campeonato Paulista pelo São Bernardo. O ano passado conquistou o acesso do campeonato que a gente vai disputar. Isso é importantíssimo, isso a gente está procurando pontuar. Você vê que todos os atletas que nós trouxemos conquistaram o acesso, principalmente da divisão, então a gente está muito contente. Seja bem-vindo, viu, Paulo? Você já conhece a cidade, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso aqui. Boa tarde a todos. Quero agradecer pela oportunidade. Estou feliz de estar aqui e posso poder ajudar a equipe do Guarani a conseguir o objetivo, que é o acesso. Boa tarde, João. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Seja bem-vindo ao Guarani. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre como foi esse acerto com o Guarani. O que pesou para você aceitar esse convite, sair de uma Série B do São Bernardo para aceitar esse convite aqui no Guarani, e que você falasse também um pouquinho sobre como que está o seu momento, né? Se você pretende jogar aqui no Guarani, ser aproveitado efetivamente como um camisa 10, como um organizador, você que deixou uma boa impressão quando você passou em Campinas pela ponte. Primeiramente, estou feliz de estar aqui, mais uma oportunidade na minha carreira, numa grande equipe. O acerto, o Guarani já tinha procurado há alguns anos já a minha contratação. No momento não deu certo, mas tudo é no momento de Deus, e agora a oportunidade surgiu mais uma vez e graças a Deus deu certo, e espero corresponder à altura e poder ajudar o clube no objetivo. Fernando César, Rádio Central, seja bem-vindo aqui ao Guarani. A gente está ao vivo no Jornal de Esportes. Você já disse aí do acerto, mas o fato do São Bernardo e o Guarani terem uma ligação com as diretorias, Roberto Graziano, isso interferiu nessa negociação? E a concorrência pela camisa 10, Diego Torres, Isaac, Cauã, tem muita gente boa ali. Como que você pensa em ganhar essa posição? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, boa tarde. Sobre a interferência, não existiu. O Guarani procurou o meu agente, como das outras vezes, junto com o Frontini, e graças a Deus se concretizou, e espero poder ajudar ao longo do campeonato e conseguir o objetivo que é o acesso. A briga pela titularidade, quem vai falar é o campo, né? A gente vai procurar sempre trabalhar forte, fazer o melhor, e quem o professor escolher vai estar bem representado, e eu vou sempre procurar fazer o meu melhor. Boa tarde, João Paulo. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Seja muito bem-vindo ao maior clube do interior do Brasil. João Paulo, falando um pouco sobre a sua carreira, vou até sair um pouquinho daqui do Guarani, dessa transferência, para falar lá atrás, né? Você teve uma passagem pelo Avaí. Primeiro, você fez um bom ano de 2024 e parece que em 2025 ficou travado ali, não conseguiu ter oportunidade até o São Bernardo chegar. Depois a gente vê no São Bernardo que você chega já rapidamente ali, 3, 4 partidas, se torna titular e passa a ser um dos homens de confiança do Catalá. O que aconteceu exatamente nesse período do Avaí? Foi lesão? Foi alguma questão pessoal? Superado, tranquilo? Você está na ponta dos cascos e já consegue ajudar o Guarani nessa campanha da Série C?
que eu posso te falar é que lesão não existiu. Eu estou há muito tempo, graças a Deus, sem ter uma lesão. Eu sou um jogador que tem poucas lesões, graças a Deus. Foi a opção e decisão do clube. Eu estava apto a treinar e a jogar, mas foi uma opção do clube. Naquele momento eles tiveram uma decisão em conjunto, né? Foi assim que foi me passado. Respeitei sempre o clube e a camisa que estava vestindo, que estava trabalhando naquele momento, mas eu sempre vou procurar fazer o meu melhor e sempre seguir um caminho de verdade. Então, quando apareceu a oportunidade para ir para o São Bernardo, eu não pensei duas vezes, tinha outras oportunidades também em outros clubes, e fui para lá. Graças a Deus fiz uma boa Série C e também um Paulistão agora, e dar seguimento na carreira, e o que ficou para trás ficou. Oi, João, tudo bem? Antônio Lupe, sou da Rádio CBN aqui de Campinas. Queria falar do João Paulo, artilheiro, né? Porque você em 2018, você fez 8 gols pelo Atlético Goianiense, você vai para a Ponte, faz 10, aí você vai para o Fortaleza, no Avaí, perdão, você faz 10 gols também. No Atlético Goianiense em 2021 você faz 8 gols e com muitos números interessantes em relação a gols. Você fez o gol mais importante, acho que do São Bernardo, nos últimos tempos, aí por conta do acesso, mas esses números depois caíram um pouquinho. Foi mudança de posicionamento ou o João Paulo aqui no Guarani vai ter um pouco mais de carinho com o gol, como nesses clubes onde você passou e foi artilheiro? Boa tarde. Graças a Deus eu sempre tive anos de mantendo uma regularidade ali, né? Teve anos que não foi tão bom em números, mas individual, mas coletivo foi. Então, assim, eu sempre procuro estar ajudando a equipe da melhor forma, independente se eu vou fazer gol ou não. O mais importante é o grupo e a equipe tá saindo vitorioso. E, como você frisou, acho que o gol que eu fiz pelo São Bernardo foi o gol mais importante até hoje da história do clube, mas também já ficou para trás. Agora a gente é focar no Guarani e, se aparecer oportunidade, eu vou estar preparado para poder fazer gol, que é também importante, né? João, tudo bem? Eu Júlio Nascimento do GE. Globo. Você, assim como companheiros de equipe agora que você vai encontrar, né? O Luca, Kaique França, Edson, entra para uma galeria de jogadores que jogaram na Ponte Preta e agora vão jogar no Guarani. Então, conheceram ou vão conhecer os dois lados da rivalidade. Como é que é isso para você? E se durante sua carreira você vivenciou algo parecido, né? De ter jogado por um clube e depois pelo rival, como é que você projeta encarar essa questão da rivalidade que aqui em Campinas é muito forte? Eu acho que é a primeira oportunidade que eu estou tendo de jogar em dois clubes da mesma cidade. Passei pelo rival, joguei lá, mas já ficou para trás. Agora é pensar no futuro, e o futuro hoje é o Guarani, e espero poder corresponder muito bem com essa camisa. Tudo bom? Vinícius Abarca, TV Bandeirantes, seja bem-vindo. Você já falou muito sobre a passagem no Avaí, também agora pela sua passagem na Ponte Preta. Gostaria de saber o começo da sua trajetória. Eu vi que você começou num time da Paraíba, né? Queria que você falasse aí no comecinho da sua trajetória. Foi um começo importante para mim, né? Que tive uma oportunidade de fazer um teste já com 20 anos, praticamente, 19 ali, 20 anos, na equipe da Desportiva Guarabira, que é um clube da minha cidade, né? E de seguimento tive a oportunidade de jogar um campeonato paraibano, e de lá para cá foi Deus abençoando, as coisas acontecendo, a gente com humildade trabalhando, aí as coisas vai acontecendo naturalmente, e graças a Deus eu sou muito feliz por tudo que Deus me proporcionou na minha profissão e pelas equipes que passei, que ainda vai ter outras ainda. Espero ficar aqui o máximo possível, mas primeiro eu estou focado em poder fazer um grande ano aqui no Guarani, para poder conseguir o objetivo do clube e de todos nós, que é esse acesso. Boa tarde, João Paulo. Sou o Diego Alves, da IPTV. Seja bem-vindo ao Guarani, sucesso para você na trajetória. Até pegando uma carona na pergunta do Vinícius, você falou que
conseguiu esse teste, entrar no time com 20 anos? 19, 20 anos. 19 a 20 anos. Então você não teve aquele processo de passar em categorias de base, né? Às vezes a gente vê histórias assim no futebol brasileiro, né? Jogadores que às vezes não têm a oportunidade, né, dentro daquela idade que é tratada como a convencional para se jogar, mas depois acaba surgindo, né? Nesse período, até você conseguir ingressar de fato no futebol, você passou por muitas tentativas assim de avaliações, de peneiras, teve portas fechadas, e até o futebol de fato se tornar a sua profissão. Como é que você fazia antes? Você tinha outra profissão, jogava na várzea, trabalhava? Como é que era a sua rotina até de fato conseguir fazer do futebol a sua profissão e o seu meio de vida? Eu sempre joguei na várzea, né? Sempre tinha essa paixão, tenho essa paixão por futebol e tinha o sonho de virar profissional, né? E graças a Deus eu pude realizar. Sou muito grato a Deus por tudo e a minha família que sempre apoiou em todos os momentos. A caminhada foi difícil, mas quando a gente conquista, quando as coisas vão acontecendo, a gente fica feliz, porque graças a Deus eu tenho 35 anos e nunca precisei passar por cima de ninguém para conseguir meus objetivos. Foi sempre com humildade, dedicação e a minha família junto desde o início. Independente da situação que estava acontecendo, eles sempre estiveram comigo e isso é o mais importante. Eu espero continuar dessa forma. Ô João, você já chegou a conversar com o Hélio Cizenando a respeito do que ele espera de você, do seu posicionamento em campo? E eu queria que você falasse também sobre o que você traz na bagagem de experiência, que você é um jogador experiente e vai procurar passar para o grupo, com relação ao acesso do ano passado do São Bernardo, né? Porque vocês conquistaram o acesso, conseguiram, tiveram um diferencial na fase final e o Guarani bateu na trave e não conseguiu. Na verdade eu cheguei hoje, né? Não consegui ter uma conversa sobre essa situação de posicionamento. Praticamente foi muito rápido ali a apresentação com ele, porque também tinha um trabalho, né, no campo e eu tenho que fazer algumas coisas também, mas eu creio que ele deve me chamar para ter essa conversa e sobre a experiência, eu acho que o grupo da gente já se fala por si, né? Muitos jogadores experientes, jogadores que jogou em grandes equipes, que já tem aquela rodagem e sabe como é que a competição que é uma competição difícil. E eu tenho certeza que a gente vai estar muito bem preparado para poder fazer uma grande Série C e conseguir esse acesso. Ô João, qual a sua experiência? Já disputou a Série C? Eu sei que você é muito experiente em Série B. Série C, qual o seu retrospecto? Já disputou? Qual a sua expectativa? Eu disputei 2 Séries C, né? Uma no São Bernardo e uma no Asa da Arapiraca. É uma competição difícil também, como todas. A gente sabe que é mais curta do que uma Série B. E aí é uma competição que a gente tem que ter o mínimo possível de erros. Mas eu tenho certeza que no início da competição a gente vai estar muito bem preparado e vai corresponder. Ô João, teve até uma polêmica aqui no próprio Guarani há algum tempo falando a respeito do real posicionamento do camisa 10, né? Se ele tem que ir lá buscar a bola no pé do zagueiro, se ele tem que encostar no ataque, virar quase um quarto homem de ataque, ou se ele deve buscar espaço entre linhas e ter a liberdade dele de jogar, enfim. Às vezes se limita um pouco o trabalho do camisa 10 e ele acaba não produzindo tudo aquilo que ele tem que produzir. Essa não vale responder que o treinador que vai decidir a sua posição, tá? Queria saber aonde você se sente mais à vontade para jogar. Qual aquele canto do gramado, você fala assim, aqui eu me garanto, aqui é onde a bola vem em mim, eu consigo resolver. Você consegue falar sobre isso com a gente? Na verdade, assim, a gente sempre vai procurar ajudar da melhor forma possível, independente se vai jogar entre linhas, se vai jogar mais atrás um pouco. Eu acho que o mais importante é a equipe estar conseguindo um resultado positivo, que são vitórias. Claro que a gente tem que se preparar para todas as ocasiões. Vai ter jogo que vai depender, vai preferir de uma situação, vai ter jogo que vai ter de outra situação. Eu não quero entrar nessa parte, porque aí tem a comissão que são competentes para ter esse feedback. E aonde precisar, que eu possa ajudar, eu vou ajudar com o maior carinho, com o coração aberto,
porque todos ganham. Ô João, você está com 35 anos, né? E desde que você contou sua trajetória aí, eu acho que profissionalmente você deve ter lidado muito com pressão, né? Saindo de casa, indo para um time como o Asa, que tem ali uma pressão. Aí você vai para o Santa Cruz, Paraná, Atlético Goianiense, Avaí, Ponte Preta, Fortaleza, Cruzeiro, CRB, São Bernardo também, que apesar de um time jovem, ou seja, você já está acostumado com isso. Como é que é a tua preparação quando tem essa palavra pressão, porque a gente sabe que no futebol ela é uma pressão que vai além, que mexe com o emocional, que mexe com o coração do torcedor. Como é que você construiu essa barreira para suportar essa pressão por todos esses clubes que você passou, enfrentando pressões diferentes? A gente vai amadurecendo, né? O Frontini está aqui, o jogo ele sabe como é que é. A gente vai amadurecendo porque, como você frisou, quando a gente já sai de casa, já sai com pressão de poder ajudar, de poder dar uma melhoria para nossas famílias. E a gente vai levando da melhor forma possível. A gente sabe que quando joga numa equipe de tradição, numa equipe grande, a gente sabe que a pressão é maior, mas a gente sempre vai estar preparado para poder suportar e sempre fazer o melhor dentro de campo. Eu acho que o mais importante é a gente sair de campo que fez o seu melhor e dormir de cabeça tranquila. Ô João, quando você disse aí que o seu empresário comandou a negociação, né? Quando ele te avisou sobre o Guarani, você chegou a fazer um diagnóstico da equipe, olhou para o elenco, né, que tem nomes experientes. O Guarani fez um movimento muito forte em relação ao mercado do ano passado para esse, justamente para subir na Série C. E com base nessa análise que você fez, onde que você coloca o Guarani dentro da Série C? É um favorito? É um time que vai brigar para subir? Qual que é a análise do João Paulo, que ao trocar a Série B por uma Série C, fez uma projeção do time? Quando existiu o contato que meu empresário me passou, a gente já sabia da equipe, uma equipe qualificada, as buscas que estavam acontecendo no mercado. Tem o Jonathan Costa que eu já trabalhei com ele já, e sabia dos outros jogadores que aqui já estavam, né, que são jogadores vitoriosos e que jogaram em grande equipe. E eu não pensei duas vezes e aproveitei a oportunidade e para vir vestir uma grande camisa. João, o Lupe passou aí a lista dos times por onde você passou, né? Muitos clubes tradicionais do futebol brasileiro, grandes clubes, agora você chega em mais um deles aqui. Citamos aqui o gol pelo São Bernardo, que foi um momento importante, que ajudou em acesso, mas ao longo da sua carreira, você tem assim um top 3 ou um top 5 de momentos que mais te deixaram feliz, que mais te marcaram, assim, os principais momentos que você elege assim para a sua carreira no futebol? Cara, é muito difícil a gente estar elegendo assim, porque a gente pode ser injusto, entendeu? E uma coisa que eu não gosto é de ser injusto. Eu sou feliz por todos os gols que eu fiz, independente se foi de acesso ou não. Acesso porque fica marcado, mas tem outros gols também que me marcam muito, entendeu? O meu primeiro gol mesmo como profissional, em 2011, no treinador da minha cidade, é um que me marca, é o primeiro como profissional, a gente não vai esquecer. Então tem vários, mas eu prefiro colocar todos num pacote só, porque todos são importantes. Eu queria fazer uma pergunta para o Frontini. Frontini, agora sexta-feira a janela fecha e na sua função você deve estar trabalhando aí que não tem tempo nem para dormir, né? Então eu queria que você falasse aí se pode chegar mais jogadores, o Guarani pode perder jogadores, como que está esse trabalho aí até a próxima sexta-feira aqui no Guarani? Na última semana onde tudo acontece, né? Na primeira e na última, então muita coisa pode acontecer ou não acontecer. Enfim, como eu falei, a gente está aberto a receber propostas, todo mundo tem um preço aqui, ninguém é inegociável, e a gente também está atento ao mercado, se tiver uma grande oportunidade que a gente possa fortalecer o elenco, dividir, lógico, com o presidente e com o treinador, a gente vai fazer um movimento sim. Ô Frontini, qual que você acha que é o número ideal de jogadores para trabalhar no elenco nessa Série C? E se você especificamente está procurando alguma posição ainda? Algum centroavante, algo do tipo? Tem alguma posição que você acha que está carente ainda no elenco? Olha, a gente está bem completo, sabe? É um número
bom para se trabalhar é 27, 28 jogadores, com alguns jogadores da base, né? Fora os goleiros também. Mais 4 goleiros, a gente sempre completa o 4º goleiro com o sub-20 que está jogando, que é o Ian. Então, acredito 27, 28 jogadores. Não tem uma posição específica, daqui a pouco eu falo uma, eu acabo trazendo o outro, aí vai se contradizendo. Como eu falei, se tiver uma grande oportunidade de mercado e que o presidente também entenda que possa entrar no nosso orçamento, a gente vai fazer esse movimento. Frontini, boa noite, boa tarde. O presidente falou aqui em entrevista aquele dia que ele precisava reduzir a folha de pagamento, né? Do que era do Paulistão, ia fazer um movimento de mercado para tentar reduzir. O que a gente viu até agora foram chegada de novos jogadores, né? João Paulo, que provavelmente pela posição não deve ser um salário baixo, e mais alguns outros atletas que chegaram aí também, que vão agregando a folha. Como é que está o trabalho de liberação de atletas para conseguir reduzir e entrar naquilo que o presidente falou, que era um patamar ali um pouco mais saudável para o Guarani operar na Série C? Nós estamos trabalhando, liberamos agora também o Fabrício para a Inter de Limeira, o Rian aconteceu algum probleminha de lesão e ele está ainda vendo se vai conseguir, Rian lateral, mas aí ele teve o problema de uma lesão e aí o pessoal preferiu segurar um pouquinho, o Porfírio também deve ir agora para o Asa de Arapiraca junto com o Mota, então assim, alguns movimentos já estão começando a ser encaminhados, é lógico que movimentos maiores leva um tempo maior também, mas a gente está conversando com alguns clubes para tentar fazer um movimento ou outro. Frontini, queria que você falasse sobre o movimento para trazer o João Paulo, porque assim, não quero saber quando ele ganha, mas é um cara que tem um currículo, a gente já falou aqui muito do aspecto dele, da importância que ele teve para o São Bernardo. Como é que foi essa negociação? Quando chegou na tua mesa, João Paulo do São Bernardo, como é que foi feito esse movimento para trazer ele aqui para o Guarani? O atleta eu já conhecia, né? Inclusive, o ano passado bateu na trave, né, João? Lá, tentei levar para o Paysandu e no finalzinho ali a gente não conseguiu concorrer com o São Bernardo. Atleta todo mundo conhece, enfim, a gente teve que ser rápido também, tinha outros times negociando, ele estava em final de contrato lá, então a gente já estava monitorando. A gente precisava de um atleta, principalmente com as características dele, para jogar ali pelo centro do campo, e um atleta que estivesse inteiro jogando, com ritmo de jogo, que já tivesse feito a pré-temporada também. Então ele entrou em todos esses nossos critérios que a gente fez ali junto com a diretoria, com o presidente e com o Hélio também, que super aprovou. Então assim, foi um movimento muito rápido, porque eu conheci o atleta, o Hélio conhecia, o presidente já tinha conversado com ele também, então já era um atleta que estava na pauta ali. Frontini, o presidente Rômulo disse na última reunião do Conselho que houve um atraso pontual em relação aos salários. Como é que está essa situação? Se está tudo certo e se vocês estão esperando a diretoria se posicionar também? Não, organizou. A gente sofreu um pouquinho aí e eu até explico porque sofreu um pouquinho. Dentro do orçamento do clube, a gente contava muito... Eu falo a gente porque eu cheguei depois, mas eu me coloco dentro do contexto. Contava muito com o orçamento da Copa do Brasil. É lógico que futebol muitas coisas podem acontecer, mas o clube tem que contar com o dinheiro da primeira fase. É lógico que não é normal. Se não começa a soar, qualquer resultado, dá um exemplo, a gente está numa situação confortável na tabela e pega um time na zona de baixo e empata dentro de casa e passa a ser normal. Então não pode ser normal, entendeu? A desclassificação na Copa do Brasil custou, foi um preço e o presidente teve que trabalhar outros recursos para poder trazer dinheiro. Então ele explicou isso daí para os atletas de uma forma clara, e aqui ninguém está falando que alguém fez corpo mole, alguém deixou de correr, simplesmente aconteceu um resultado que não era esperado, e não pode ser esperado também, principalmente pelo orçamento que o clube tem e por tudo que representa. O clube estava acabando de vir do Campeonato Paulista, quase se classificou, com orçamento alto, com grandes jogadores que o ano passado jogaram a Série B. Então assim, foi um resultado anormal, acredito que os atletas também sentiram, e isso daí teve uma repercussão e o impacto financeiro. O presidente explicou, correu atrás e colocou em dia. Atrasou alguns dias, por isso, contava muito com esse orçamento da Copa do Brasil. E eu acho que tem que ser assim também. Alguns resultados eles não podem passar batidos. Se passavam antes, não vai passar agora. A gente tem que assumir essa responsabilidade. Só assim a gente vai conseguir sair da Série C e poder disputar o campeonato maior ano que vem. Não tem outro jeito. Frontini, tudo bom? Você falou de jogadores que estão no elenco hoje, que disputaram a Série B no ano passado. Um deles é o Ralf, que trabalhou com você, inclusive. E também é um peso ali na folha salarial, né? Assim como todos os outros. E o contrato dele acaba, claro, tem mais uma semana aí. E a torcida também gostaria de saber, ele vai continuar? Existe essa conversa ainda? Está em conversas em andamento com o volante?
ou se não deve continuar para a sequência da temporada? Ele está na pauta, até sexta-feira a gente vai decidir. A gente entende a importância do Ralf no elenco, principalmente por tudo que ele representa. É um atleta vencedor, é um atleta que está com 41 anos e correndo como um menino. Eu conheço o atleta, até porque eu trabalhei com ele em 2022, 3 e 4. Então, assim, tenho uma confiança muito grande. Então, a gente vai sentar junto com o presidente e entender o melhor posicionamento para o atleta. Mas até sexta-feira, até antes, né, porque a janela vai fechar, a gente tem um posicionamento, mas segue treinando tranquilamente, inteiro, correndo como um menino. Enfim, é o primeiro a chegar, o último a sair, como vocês já sabem. Então, assim, só agrega. Boa tarde, Frontino. Tudo bem? Citaram o Ralf aí, e depois do Paulista, sim, você falou até que negociações maiores arrastam um pouco mais de tempo, né? Muitos jogadores aqui, principalmente os mais rodados, foram procurados. Assim, como é que foi a vinda de clubes até o Guarani para tratar de alguns jogadores que se destacaram no Campeonato Paulista, né? Assim, o Guarani precisou de se cercar bastante para, de repente, não perder assim boa parte da base que foi montada e está sendo mantida para a Série C. Teve muita procura, mas na hora de colocar o dinheiro na mesa, ninguém quer colocar. Todo mundo quer levar, opção de compra, se der tudo certo a gente paga. Então, assim, para a gente não é confortável essa situação e nem viável, entendeu? Teve, sim, muitas procuras e é normal. Quem se destaca no Campeonato Paulista, todo mundo está vendo, principalmente fora do Brasil. Agora, o nosso trabalho é esse também, né? Manter os grandes jogadores aqui. É lógico que a gente tem que respeitar o orçamento. Sobre algumas saídas, a gente também tem que ter muito cuidado, que não depende só da gente também. Enfim, o atleta assinou um contrato, o clube estava de acordo, a gente tem que respeitar isso daí também, ter cuidado. Tem atleta que tem outros planos, tem os seus familiares aqui também, então a gente está conversando com outros clubes que são interessados, até para ver também como a gente faz com a questão salarial. Então, até sexta-feira a gente tenta desinchar um pouquinho a folha. Valeu? Boa. Como? Não. Aqui, lá,